queridos estudantes do Colégio Andrade, primeiro ano do ensino médio. Bem-vindos à nossa aula de Sociologia dessa semana. Então, o tema da nossa aula de hoje é Propaganda e Sociedade de Consumo. Tá? Vou passar aqui para orientar para vocês a página. Nós temos logo de cara, no início da unidade, esse exercício da página 25, né, sobre o tema Propaganda e Sociedade de Consumo, onde vocês, a partir de uma imagem, vão responder a duas questões, né? São questões de sensibilização sobre o assunto. Tá? Então, essa é uma imagem semelhante à que está na apostila, mas a ideia é a mesma. Tá bom? Mostra uma imagem, né, da televisão manipulando uma pessoa, né? Uma espécie aqui de uma espécie não, né? É uma marionete, no caso, que transmite essa ideia de que muitas vezes os meios de comunicação de massa, seja ele a televisão, seja ele o rádio, seja ele a internet, servem como um aparelho que vai fazer corações e mentes. Então a ideia da manipulação. Aqui tem uma mensagem nessa imagem: não se deixe manipular. Então a gente pode, claro, e deve, né, se informar por meio dos grandes meios de comunicação de massa, televisão, rádio, internet, mas a gente não pode deixar de lado o nosso senso crítico, a nossa capacidade racional, né? A gente não pode deixar de lado esse filtro, né? Esse verdadeiro crivo que é a razão. Temos que passar sempre essas informações pela peneira da dúvida e não aceitar pura e simplesmente porque existem, como nós sabemos, muitos interesses, né, por trás desses grandes meios de comunicação. Então, vamos dar continuidade. Então, esse capítulo ele vai trazer, né, alguns conceitos muito importantes para nós trabalharmos, como o conceito de indústria cultural, por exemplo. Então, o que significa esse conceito, né, indústria cultural? É quando a cultura ela passa a ser tratada como uma mercadoria a ser vendida, né, pelos grandes meios de comunicação. Então, cultura deixa de ser algo genuíno, né, algo que realmente é próprio, né, de um grupo étnico que tem normas, hábitos, costumes, valores, conhecimentos, leis são transmitidas de geração em geração numa espécie de herança cultural para se tornar um produto a ser veiculado. Então, nesse conceito de indústria cultural, né, a propaganda e o marketing fazem um papel, né, de criar uma necessidade artificial na cabeça das pessoas. Então, muitas vezes, né, dentro do sistema capitalista, então aí é uma visão marxista, né, um produto é alimentado pela propaganda, como se diz naquele jargão, né, naquela máxima, propaganda é a alma do negócio. Então se cria uma necessidade artificial na cabeça das pessoas, para que as pessoas elas passem a consumir aquele produto como sinônimo de status, como sinônimo de ter aquele produto significa ser mais feliz do que o outro, ser melhor do que o outro, estar acima dos outros. Então muitas vezes é uma ilusão vendida pela propaganda, porque se associa aquele produto a ideias como a felicidade, como conquista, como sucesso, como realização. E a gente sabe que muitas vezes existe um engano por trás disso tudo, né? Vendido ilusões. Então, quem são, né, as escolas filosóficas, os grandes pensadores que cunharam esses conceitos como indústria cultural? Então é conhecido como a Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt na Alemanha. Então são os filósofos e cientistas, né, com tendências marxistas, tá bom? Então eles cunharam esses conceitos, né, como cultura de massa, como indústria cultural. Então nós temos esses nomes que se destacam: Theodor Adorno, mais conhecido como Adorno; Jürgen Habermas, mais conhecido como Habermas; e Max Horkheimer, né, mais conhecido como Horkheimer. Então, principalmente Adorno e Habermas, eles em especial são os criadores, esses que cunharam esse conceito, esse termo, essa terminologia chamada indústria cultural.
né? A cultura de massa, né, como nós sabemos, é justamente esses meios, grandes meios de comunicação, né, que chegam a um alcance muito amplo, um número muito grande de pessoas, então por isso que eles ficaram conhecidos como cultura de massa. Vamos lá. Então, a partir, né, da explicação desses conceitos, vocês já têm condições, né, de responder essa lição de casa, que está na página 29, 30 e 31. Todos os exercícios que ali estão, né, tanto exercícios dissertativos como de múltipla escolha. Não nos esqueçamos, né, que tudo isso será vistado com o meu carimbinho, né, e possivelmente se prolongar essa questão da quarentena, nós tenhamos que de alguma forma entregar esses exercícios, né, à distância, tá bom? Então, um outro conceito importante, né, dentro desse assunto, tá bom? Propaganda, indústria cultural, está o conceito de fetichismo da mercadoria, que é um conceito, né, criado por Karl Marx, onde ele vai falar que muitas vezes, né, apesar dessa palavra fetiche nos lembrar algo ligado ao erótico, na verdade o que Karl Marx está querendo dizer é essa fantasia que está por trás do produto. Então se atribui valores e ideias a uma mercadoria que não pertencem a ela de fato. Então, dentro dessa ideia do fetichismo da mercadoria, dentro do capitalismo, né, os produtos eles ganham um grau de importância muitas vezes que está acima até mesmo da dignidade humana. Então, em nome da produção desse produto, se explora a mão de obra de uma maneira muito intensa, com formas de trabalho que degradam as condições do ser humano, né? Trabalhos degradantes, e acontece uma humanização do produto e uma desumanização do homem, né? Em nome dessa ideia, em nome desse produto a ser produzido. Muitas vezes se atribui um valor, seja ele um valor com relação a uma ideia que aquele produto não tem de verdade, ou seja, com relação ao próprio valor do produto, o custo que ele foi produzido. Existe uma sobretaxação, uma sobrevalorização daquele produto que ele não tem de verdade. Então é isso que significa a ideia do fetichismo da mercadoria. Então, a partir da ilustração, né, dessa explicação que eu tentei resumir ao máximo para vocês têm condição de responder os exercícios, tá? Porque a apostila vem acompanhada de vários textos, falando da questão da indústria cultural, né, falando da questão da fetichização da mercadoria. Então, exercícios das páginas 34 até a 41. Tá? Eu quero que vocês realizem esses exercícios. E se tiverem alguma dúvida, né, vocês têm os canais de comunicação com a escola entra em contato conosco, podem perguntar, tá sempre à vontade. Eu gostaria de encerrar essa nossa primeira aula de sociologia à distância, né, dentro desses tempos de quarentena, e falar para vocês do primeiro ano, que muitas vezes dentro da sala de aula a gente questiona, né, por que eu estou estudando essa disciplina, por que eu estou estudando esse conteúdo, e aí nesses tempos de pandemia a gente percebe a importância que cada disciplina tem dentro dessa temática. Então eu trouxe aqui um pequeno texto para compartilhar com vocês, relacionados a como que cada disciplina é importante para a compreensão de uma forma totalizante do que está acontecendo nesse atual momento. Então a importância de estudar, por exemplo, nesse contexto de coronavírus e pandemia. Biologia para entender como o vírus atua no corpo. Matemática para entender a curva de crescimento da contaminação. Sociologia para entender como os governantes deveriam atuar neste momento. Filosofia para questionar se sua conduta está de acordo com o momento que estamos passando. História para ter noção de como o mundo foi afetado com outras pandemias que já ocorreram. Geografia para entender a rota de contaminação do vírus e a cultura de cada país. Língua portuguesa para saber interpretar o que é confinamento social. Artes para se entreter durante o confinamento e também valorizar o trabalho dos artistas, que muitas vezes, muitos de nós costumamos chamar de vagabundos.
Educação física para entender o como é importante a atividade física para a imunidade. Química para entender como as substâncias podem ajudar ou atrapalhar o tratamento. Física para entender o funcionamento de um respirador mecânico. Então vamos utilizar esse confinamento para refletir sobre a importância do conhecimento. Vamos valorizar a nossa escola e os nossos professores, né? Compartilhando isso com vocês, porque a filosofia, né, ela é a mãe das ciências. Então, além de trabalhar a sociologia, que é uma dessas filhas da filosofia, eu acho muito importante, né, transmitir essa mensagem, como que, na verdade, as disciplinas elas não são, né, compartimentos, elas são uma unidade, elas estão juntas para entender uma causa tão complexa como é essa que nós estamos vivendo atualmente. Então, para vocês, bons estudos, boa quarentena, felicidade a todos. Tchau, tchau. Valeu, Colégio Andrade.